Boas-vindas a esta análise. Hoje, a gente vai mergulhar direto nos passos burocráticos cruciais que acontecem logo depois de um lance vitorioso num leilão de veículos. Sabe aquele momento em que o martelo bate e a adrenalina da disputa finalmente baixa? Pois é aí que surge a linha divisória entre só ter dado um lance vencedor e realmente garantir a posse lucrativa daquele ativo. Nós vamos destrinchar e dominar o documento que literalmente destrava o valor do bem adquirido. É nessa etapa de papelada que o investimento deixa de ser só uma promessa parada no pátio e vira realidade, garantindo que o dinheiro investido comece a dar retorno de verdade. E a nossa rota de hoje passa bem rapidinho por: o que é esse documento? O que a nota contém de fato? Como usar na prática? Um comparativo bem interessante de plataformas, o passo a passo do processo de transferência e, para fechar, as dúvidas mais frequentes de quem compra. Então, começando pelo básico, na nossa seção 1, o que é o documento? Vamos definir a tal da nota de arrematação. A nota de arrematação é, de forma bem direta, o documento oficial e definitivo que a leiloeira emite logo depois daquela rigorosa confirmação do pagamento. Pensa no alívio. Depois de toda a tensão do pregão e da transferência bancária, esse papel atua como o recibo supremo. Sem essa certificação totalmente validada em mãos, aquele veículo maravilhoso que a gente acabou de arrematar é, na prática, só um pedaço de metal bem pesado e caro estacionado num lote. É essa nota que é a chave legal para comprovar a compra perante o Detran, transformando o bem em propriedade legítima. Avançando para a seção 2, o que a nota contém? Vamos decodificar esses dados. Olha, as categorias essenciais de dados que vêm impressas nesse documento não dão espaço para erro, de jeito nenhum. Primeiro, a gente tem os detalhes do comprador: nome completo, o CPF ou CNPJ e o endereço atualizado. Depois, as especificações no detalhe do veículo: marca, modelo, ano, cor, placa e o famoso chassi. Por fim, os dados financeiros, que incluem o valor pago, a data do leilão e as credenciais do leiloeiro. E por que essa precisão absurda é caso de vida ou morte para o investimento? Imagina o seguinte cenário: um único númerozinho, um dígito errado nos 17 caracteres do chassi. Isso já é o suficiente para o sistema do Detran bloquear a transferência na hora. Vira um pesadelo burocrático que com certeza vai atrasar a revenda em semanas. Vamos para a seção 3, olhando para o uso prático e a função disso. É muito além de só papelada. Claro que a função número 1 é viabilizar a transferência de propriedade, mas para quem tem aquela mentalidade focada em negócios, tempo é dinheiro. E esse documento é literalmente o tiro de largada. Ele funciona como a prova inquestionável de origem daquele carro. Com a nota, a gente já consegue regularizar multas antigas, fechar um seguro na hora e preparar toda a logística de licenciamento caso o carro vá para outro estado. É como um passaporte, sabe? Tira o ativo daquele limbo jurídico e joga ele direto e de forma 100% legal no mercado de revenda. Acelera muito o ciclo do capital. E aqui a gente tem uma comparação muito legal. No mercado tradicional, quando a gente compra um carro numa loja, sai de lá com uma nota fiscal padrão, certo? Pois bem, dentro do ecossistema de leilões, a nota de arrematação carrega exatamente o mesmo peso jurídico, operacional e tributário. Perante o Estado, não tem diferença conceitual na força do documento. A nota do leiloeiro é basicamente a certidão de nascimento de uma nova posse. Ela comprova a origem do bem com a mesmíssima robustez daquele carro comprado na concessionária da esquina. Entrando agora na seção 4, o comparativo de plataformas. Como a gente navega por esses ecossistemas. Só de bater o olho nesses números de lotes vendidos, a gente percebe a liquidez massiva desse setor. São 18 mil lotes da Calazans Leilões, 11 mil da VIP Leilões e 9.500 da Freitas Leiloeiro. Fica muito claro que o mercado secundário de veículos é um motor econômico gigante, né? E volumes monumentais como esses exigem que cada plataforma tenha processos extremamente rápidos de emissão de notas. Afinal, ninguém quer ver milhares de veículos parados pegando poeira por causa de lentidão na burocracia. Mas como essas plataformas operam na prática muda o jogo para quem está arrematando. A Freitas Leiloeiro, por exemplo, lida muito com o mundo complexo dos leilões judiciais. Isso significa que, além da nota padrão, quem compra muitas vezes tem que correr atrás de alvarás e petições extras para liberar o carro da justiça. A VIP já atende super bem aquele pessoal mais veterano, que usa processos padronizados e já domina os atalhos. Já a Calazans tem uma pegada altamente didática. Eles estruturaram um ecossistema todinho focado em dar suporte ativo, guiando passo a passo quem está participando, seja pessoa muito experiente ou não, por esses labirintos da legalização. E vamos falar a verdade, hein? Enfrentar a fila e as infinitas exigências de um único Detran regional já gasta uma energia enorme.
Agora imagina tentar coordenar esse quebra-cabeça em 12 estados diferentes do Brasil, cada um com as suas regrinhas próprias. É exatamente por abraçar e gerenciar essa complexidade enorme através daquele portal digital deles que aquelas ANs alcança essa taxa de satisfação de 94%. Simplificar o contato de quem compra com a burocracia do governo é, sem a menor dúvida, um serviço de altíssimo valor. Seguindo em frente. Seção 5. O processo de transferência. Os passos práticos que precisam ser tomados. Aqui a regra é clara. A ordem das coisas precisa ser estritamente cronológica. Tentar pular etapa para ganhar tempo é erro de principiante. O primeiro passo, inegociável, é bater os olhos e verificar todos os dados da nota no segundo em que ela chega. Fez essa auditoria rápida? Aí a gente junta a papelada exigida pelo Detran do Estado. O terceiro passo, que muita gente subestima, é quitar qualquer débito que esteja pendente na placa. Chegar no órgão de trânsito devendo alguma coisa não só gera rejeição na hora, como trava o sistema todo. Vai exigir pagar mais taxa, reagendar, um desgaste total. A gente precisa pavimentar o caminho financeiro antes de cobrar a transferência oficial. E para fechar com chave de ouro, chegamos à seção 6. As perguntas mais frequentes. Vamos direto ao ponto. A primeira pergunta é a campeã da ansiedade pós-lance. Afinal, quanto tempo demora para a tão esperada nota ser emitida depois da compensação do pagamento? A boa notícia é que a janela costuma ser muito ágil. Geralmente de 1 a 3 dias úteis nas plataformas maiores e mais sérias. Essa espera rapidinha existe por motivos muito bons, tipo as auditorias internas e a compensação interbancária. Quando a gente entende que tem toda uma engrenagem financeira rodando ali nos bastidores para validar o negócio, esse prazo não só fica razoável, como é um sinal claro de que a transação é super segura. Outra dúvida que surge muito, principalmente para otimizar os ganhos, é: dá para pular etapas e usar essa nota para transferir o carro direto para um terceiro, tipo o cliente final? A resposta é sim. A transferência direta é permitida, só que tem algumas armadilhas escondidas aí. O Brasil tem um mapa tributário bem complicado, né? Tentar economizar tempo repassando a propriedade direto pode sair o dobro do preço se as regras do Estado sobre CMS, IPVA e taxas de averbação não forem calculadas na ponta do lápis. Um bom planejamento fiscal antes de agir é obrigatório. Senão, aquela comodidade de transferir direto acaba engolindo toda a margem de lucro projetada para o negócio. E quando acontece o inevitável? No meio de tantos dados, a nota chega com um erro de digitação. Qual deve ser o plano de ação imediato? Aqui a instrução é de urgência máxima. Pare absolutamente tudo. Dar entrada num sistema estadual de trânsito com dado errado é pedir para entrar num labirinto que congela o ativo por meses a fio. A única solução é avisar o suporte oficial da plataforma na mesma hora e pedir uma carta de correção ou a reemissão do documento. Em hipótese alguma, a gente deve tentar a sorte no balcão do Detran com papel cheio de divergências. Por último, uma pergunta bem importante sobre os prazos. A nota de arrematação tem alguma data de validade que a gente precisa ficar monitorando? Legalmente, como ela é um comprovante de origem, não tem uma data de expiração impressa ali, mas a lentidão cobra um preço amargo. Ficar adiando a ida ao Detran atrai um risco enorme de começarem a pingar novas taxas de pátio, impostos anuais e multas imprevistas. E isso traz uma reflexão crucial pra gente, de que adianta comemorar aquele desconto absurdo na batida do martelo se a lerdeza na hora do papelado acabar destruindo todo o lucro. Nesse mercado, agir com velocidade e precisão na burocracia não é um detalhe chato, é a essência de um negócio bem-sucedido. E aí, será que os nossos próprios processos de legalização estão rápidos o suficiente para acompanhar o ritmo desse mercado? Pense nisso. Um abraço e até a nossa próxima análise.